Olá, meu nome é Karine Neves, eu sou de Porto Alegre, sou professora de Tribal Fusion e Tribal Brasil. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tá aqui meu site. E eu tô aqui hoje, na verdade, para falar sobre as minhas impressões sobre um vídeo que tá causando polêmica aí nos últimos dias na nossa comunidade do Tribal. Nesse vídeo, postado há mais de um ano atrás, mas que só chegou agora ao nosso conhecimento, um grupo russo bem conhecido de Tribal, aparece dançando uma música que a gente conhece bem, especialmente nós do Tribal Brasil, que é Baianá, do Barbatuques. Então elas fazem uma alusão ao Brasil de uma forma estereotipada. Algumas bailarinas aparecem vestidas de baiana e outras vestidas como macacos, dançando como macacos, dançam com bananas no palco. Então um vídeo bastante polêmico. E eu até penso que não tenha sido a intenção da coreógrafa nem das bailarinas de fazer algo ofensivo, mas como a arte ela é aberta a interpretações, nós temos que sempre fazer o possível para estudar o máximo sobre um assunto antes de levar ele para o palco, exatamente para evitar esse tipo de coisa. Não pelo receio de ouvir críticas, mas pelo risco que se corre de ofender alguém quando nós não fazemos o dever de casa. Na dança e na vida a gente não vai agradar todo mundo, mas eu penso que a gente tem que fazer o possível para que a nossa apresentação não se torne alguma coisa caricata ou até mesmo debochada, como soou essa apresentação. Especialmente quando a gente está retratando a cultura de um povo que não é o nosso. Eu, como sou uma apaixonada pela cultura brasileira, tanto que trabalhei com Tribal Brasil já há alguns anos, senti uma necessidade de falar sobre esse assunto. Até porque isso acontece aqui também, esse tipo de erro, digamos. Então, o mesmo acontece no Tribal Brasil, quando a gente faz referência a diversas danças populares e afro-brasileiras, como danças dos orixás, por exemplo. Então, a gente tem o compromisso de retratar essas corporeidades com muito respeito, com muito cuidado, para não causar nenhum desconforto, nenhum tipo de ofensa para quem é da religião, por exemplo. Eu sempre costumo falar isso nos meus workshops de Tribal Brasil. Não basta a gente botar uma música brasileira, pendurar umas penas e sair dançando. Não, tem muito estudo envolvido. Claro que tem que pensar muito bem qual a música vai ser utilizada, estudar a música, estudar o figurino, mas principalmente estudar as danças que a gente vai estar trabalhando, que a gente vai retratar, e mais ainda o contexto onde elas estão inseridas, porque isso vai transparecer na nossa dança, vai transparecer em cena. Então, na minha opinião, a coreografia das russas aí foi infeliz exatamente por isso, por essa falta de zelo, especialmente por elas estarem retratando uma cultura que não é a delas, onde elas deveriam ter tido um cuidado redobrado, ao levar para o palco a imagem de um povo, enfim, e acabaram reforçando uma visão estereotipada que ainda se tem lá fora, de que isso aqui é uma selva, de que a gente tem macaco andando na rua. Enfim, perderam uma oportunidade de fazer um trabalho bacana, mais rico, retratar o Brasil de uma forma mais interessante e menos caricata, porque acabou pegando mal aqui, pelo menos por boa parte da nossa comunidade. Então talvez nos caiba, especialmente a nós, do Tribal Brasil, divulgar um pouco mais a nossa cultura, para que isso chegue a mais gente, divulgar mais a nossa riqueza cultural, a nossa diversidade, até mesmo para que isso possa servir de referência para novos trabalhos, e das russas, por que não, para que busquem referências mais adequadas quando quiserem se referir ao Brasil nos seus trabalhos. Nós temos uma infinidade de manifestações dançadas por esse Brasil afora, então claro que nós temos muitos problemas, sim, mas em se tratando de cultura nós temos uma riqueza enorme nesse país, então que a gente consiga romper de uma vez por todas com essa visão deturpada que se tem do Brasil ainda. Por isso eu resolvi deixar aqui para vocês um link com uma aulinha de Tribal Brasil para quem se interessar. E para quem não sabe, avisar que eu dou aulas de Tribal Brasil online. Quem tiver interesse é só me contatar, tá bom? Um beijo!